Já vimos da aula passada, tínhamos derivado, né, daquela forma mais menos convencional, a chamada relação de Gelman-Nishijima. Relaciona a carga eletromagnética da partícula, ela é a terceira componente do isospin fraco mais a hipercarga sobre 2. Então, por exemplo, né, no caso do quark superior, quer dizer, quando a carga, então, deixa eu pegar aqui. Então, se a gente pegar a carga, quer dizer, se a gente pegar a hipercarga dos quarks, né, U, C e T, que são os quarks superiores, né, a carga eletromagnética deles é 2/3. Como eles são os quarks superiores, a hipercarga fraca dele isospin fraco é 1/2, é a parte superior. E aqui a gente tem o Y sobre 2. Certo? Então, eu vou ter aqui 4/3. Então, 4/3 menos 1, 1/3. Então, esses quartos aqui, eles têm hipercarga fraca igual a 1/3. Então, nós fixamos pela carga eletromagnética. Então, a carga eletromagnética é 2/3. O isospin fraco é mais 1/2 e a hipercarga fraca é Y. Então, a gente vai, né, tirar essa relação. Se eu pegar os quartos inferiores, a hipercarga fraca deles, quer dizer, Quer dizer, isso aqui são as hipercargas, vamos dizer assim, o left e o C left, vamos botar C left e do top left. São as hipercargas de quem está na parte superior do doblete. A hipercarga da parte inferior do doblete, quer dizer, seria o D left, o strange left e o bottom left. A parte inferior do doblete é a mesma coisa, 2/3, só que a parte inferior, a hipercarga que está embaixo é menos meio. É mais meio, menos meio. Menos meio mais Y sobre 2. Então, de novo, aqui vai ter 4/3, não é isso? Não, aqui a carga é menos 1/3. É 2/3 menos 1. A carga eletromagnética é menos 1/3. Então, isso é a carga eletromagnética dos quartos inferiores. A hipercarga é menos 1/2, porque está embaixo. Hipercarga não, spin isotônico. E aqui é o Y sobre 2. Certo? Então, esse fator 2 aqui eu jogo para cá, assim. E aí é 1 menos 2/3. Né? Então, 1 menos 2/3 nos dá 1/3. Né? É uma coisa estranha. É isso aqui? Não, tá certo. Dá para cantar? Tá certo. Claro, os dois caras estão no doblete. Se eles estão no doblete, eles têm que ser vistos por 1 da mesma maneira. Porque se o 1 distinguisse as cargas dele, estaria quebrando, o 1 estaria quebrando a simetria. Então o 1, tá certo. Então, os caras que estão no doblete têm que sempre ficar um deles. Como acontecia com o elétron e o neutrino. O elétron e o neutrino tinham a mesma hipercarga. O elétron leve, né? O elétron leve. O neutrino, só para a gente se lembrar, se a gente quiser se lembrar, né? Quer dizer, o elétron leve, a hipercarga do elétron do neutrino leve e do elétron leve era a mesma. Carga eletromagnética do neutrino, 0. Ele é a componente superior, mais Y sobre 2. Então, o Y é menos 1. Se a gente faz a mesma coisa para o elétron leve, a carga dele é menos 1. Mas ele está aqui embaixo, é menos meio. Então, o Y também tem que ser menos 1. Então, os dois membros do doblete, eles têm sempre a mesma hipercarga fraca. Agora, a coisa vai variar quando eu tiver as componentes right. Então, se eu pegar agora, aí, como a gente fez aqui, para o elétron right, por exemplo, a hipercarga do elétron right. Então, carga eletromagnética do elétron right, menos 1. Ele é singlete de isospin, então o I3 é 0. Mais Y sobre 2. Então, dá um Y igual a menos 2. Aqui, a gente tinha até visto na aula passada que realmente, né, a interação do neutrino mostrava para a gente que a hipercarga do setor right era 2 vezes a hipercarga do setor left. Só para lembrar, né? Só para comparar
com os quarks. No caso dos quarks, a mesma coisa. Eu agora vou ter que olhar os quarks singletes. Vamos dizer, o quark U, right? O quark S, right? E o quark B. Os quarks B, right? Os quarks right, né? Então, nós temos o U todo, vamos pegar, primeiro fazer isso. Vamos pegar os right correspondentes. Então, o right, C right, T right. Então, esses quarks, U, C e T, que são a parte superior, né, mas que são singletes right. Então, a carga eletromagnética deles é sempre 2/3. São os quarks superiores. Tá? Se ele é left ou right, não importa. A carga eletromagnética dele é 2/3. Mas eles são singletes de SO2. E aí, então a hipercarga fraca deles vai ser 4/3. E se a gente agora pegar as hipercargas correspondentes, né, aos quarks inferiores right, né, com quiralidade right, então D right, strange right, bottom right. Então, são sempre os quarks inferiores, são os quarks D, S e D. Então a carga eletromagnética deles, menos 1/3. Mas eles também são singletes de SO2. Hipercarga aqui, a hipercarga deles é menos 2/3. Por que isso é importante? Porque nós temos que construir as derivadas covariantes. Lá no caso dos elétrons, quando a gente começou, a gente deixou as hipercargas fracas em aberto. E na aula passada nós fixamos, através daquela discussão da carga da interação do neutrino com o Z0 e do elétron com o fóton. Então a gente vai fazer a mesma coisa, eu tenho que pegar, então eu vou pegar, aqui vamos fazer a seguinte coisa, para evitar de ficar carregando esses índices todos, vamos fazer genericamente assim, vamos dizer que a gente pegue um quark Q, o quark Q na forma left. Então o dublete left, ele vai ter sempre um quark superior com carga 2/3 e um quark inferior com carga menos 1/3. O quark superior pode ser o left, C left ou top left. O quark inferior vai ser o D left, o strange left e o bottom left. Vamos fazer, como as cargas são diferentes, vamos chamar o quark superior, vamos chamar de P. Não é próton não, é como se fosse uma analogia com o próton e com o nêutron. O próton tem carga mais 1, ele fica no dublete, na parte superior do dublete de SO2. E o nêutron carga 0, fica embaixo. Então nós vamos estar chamando de P left e N left os quarks. P left vai estar designando para nós genericamente o left, C left ou top left. E N L vai estar designando para nós genericamente D left, strange left, bottom left. É sempre o dublete de quarks e na sua forma de quiralidade left. Agora, claro, todos os quarks aparecem na forma right. Então, nós vamos poder ter os singletes P right e, correspondentemente, N right. Então, esses aqui vão corresponder ao o right, charm right e top right. Esses aqui vão corresponder ao D left, D right, S right, bottom right. Então, assim fica mais condensado, que a gente não precisa ficar especificando quem é o quark do qual eu estou falando. Sempre que nós falarmos de um quark P, é a parte superior, são os quarks com carga 2/3. E sempre que a gente falar de um quark N, são os quarks de carga menos 1/3. Não importa a quiralidade. Então eu vou ter quarks P left e P right designando essas três famílias. E quarks N left e N right designando essas três famílias. Está clara a notação? Só para ter uma notação mais concisa. E aí agora, claro, a gente sabe que os lagrangianos vão ser lagrangianos fermiônicos, tipo equação de Dirac. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é colocar as derivadas covariantes dos quarks. Então vamos lá. Então, derivada covariante do dublete left. Então vamos tratar o dublete como a gente fez no caso do elétron do neutrino, o dublete inteiro. Então o dublete aqui. Então nós vamos ter a derivada usual. E aí vamos começar, mas
I. Constante de acoplamento de SO2. Certo? Bósons de gauge de SO2. Geradores de SO2 na representação do Blake. E tudo isso aqui atuando nos quartos LED. Exatamente como nós fizemos no caso dos neutrinos. Simetria SO2, está vendo aqui. Agora, vamos introduzir o setor, vamos introduzir os acoplamentos com a hipercarga, com o bóson de gauge da hipercarga fraca. Quer dizer, claro, depois aqui a gente vai substituir, se substitui BM1, BM2, BM3, W+, W- e zero e fora, certo? Quer dizer, aqui a gente começa escrevendo tudo segundo SO2. São os bósons de gauge, né, originais de SO2. Depois a gente sabe que eu vou ter que reescrever BM1, BM2, BM3 e YI em função W+, W- e zero e fora. Agora aqui, setor de acoplamento 1, constante de acoplamento Y', bóson de gauge da hipercarga. Agora, aqui vai entrar o valor da carga. Quando o campo é abeliano, quem vai entrar aqui? A carga, né, do quarto left. Quer dizer, a carga, quem é a carga? A hipercarga, que vai entrar aqui a hipercarga do quarto left correspondente. Então, quem são os quartos left, né, superiores, né, quer dizer, então quem são os quartos left? Vamos colocar assim, então nós já vimos, tem aqui os quartos, parte superior, a carga 2/3, só para eu fazer que eu esqueci, aqui é o meio, que é a parte superior, e a hipercarga. Então fica 4/3 menos 1, que dá 1/3. Então, esses quartos left superiores, eles vão ter hipercarga igual a 1/3. Então aqui eu já vou colocar o valor da carga, 1/3. Vou botar esse G sobre 3 aqui. Então esse G sobre 3 aqui está aparecendo porque a hipercarga fraca de qualquer quark left, seja superior ou inferior, é 1/3. Como nós tínhamos visto. Se nós pegarmos os quarks left que estão embaixo, a carga deles é menos 1/3. A hipercarga, o isospin deles é menos meio, e aqui está a hipercarga. Então ficaria menos 2/3 mais 1, que também dá 1/3. Então, todo dublete left, né, quer dizer, quando eu colocar aqui, eu estou colocando isso aqui. Quark left. Quark left. Lembrando então que esse quark left que está aqui é esse dublete para nós. É o quark superior na forma left e o quark inferior na forma left. E aí lembrando que esse fator 3 aqui é a hipercarga fraca do quark left. É mais 1/3. Qualquer quark do dublete. Tá? Você tem que sair 8h15, não é isso? Ou um pouquinho antes. Eu vou acabar daqui um pouquinho, para deixar a coisa, não vou tomar muito tempo para vocês, não. Acho que a mensagem mais importante da aula é a primeira parte, mais ou menos o máximo 8 horas. Agora, vamos pegar aqui os quartos, né? Então vamos pegar agora aqui os singletes, ferrite. Então é a quiralidade right dos quartos superiores. Esse P aqui pode ser 1, pode ser C ou pode ser T. Quark U, quark char, quark top. Carga deles, nós já vimos, né? A carga deles, eletromagnética, 2/3. Como eles estão na forma right, eles são singletes de SO3, não SO2, então 0. E aqui hipercarga. Então a hipercarga fraca deles é 4/3. Então vamos lá. Eu vou ter aqui dmi dos quarks superiores, right? Eles são singletes de SO2, então os geradores são nulos, não tem acoplamento com os gates. E aí eu vou direto para esse acoplamento aqui. E G', aí as cargas são 4/3. Então vai aparecer um 4, vamos botar logo esse 4/3 aqui na frente, né? 4/3 e G', constante de acoplamento,
bóson de Gage, da hipercarga, e os quartos superiores right. Então é isso aqui. É essa estrutura aqui, só botando o valor da carga. No caso abeliano, a gente não tem gerador, mas tem o valor da carga. E aí agora, se nós pegarmos os quarks inferiores, dB n right, então aqui vai ser o quark D na forma right, o quark S na forma right e o quark B na forma right. Então, dB n right, são todos singletes de SO2, então não tem nada aqui. Agora, a carga eletromagnética deles, menos 1/3. Hipercarga com spin isotópico zero, hipercarga igual a menos 2/3. Então vai aparecer aqui menos 2/3 da carga e G' e Y, bóson de Gage Y, e aí os quartos mais. Certo? Então, tá claro. Só que o setor de quarto é a mesma coisa. Não tem nada de novo, assim, de aprender nada de novo, é só notação. Mais difícil aí é a notação. E aí agora a gente vai escrever o lagrangiano de Gage. O lagrangiano de Dirac para cada quarto desses, né, na forma para derivada por variante. Então vamos lá. Então o lagrangiano que acopla os quarks com os bósons de Gage. O lagrangiano dos quarks, né, com os bósons vetoriais. Então o lagrangiano de Gage dos quarks. Depois tem que ter o lagrangiano de Yukawa, claro. Então vamos lá. Quark left barrado, doublet left e gama mi, demi, doublet left. Então isso aqui. Essa parte aqui. Toda a parte left. É o doublet. Agora vamos para os singletes. Então vamos ter mais e right barrado e uma mi, demi e right. Lembrando que, né, na estrutura do grupo de Lorentz, da estrutura das representações do grupo de Lorentz, o lagrangiano de Gage não mistura a esquiralidade. Ele é diagonal na esquiralidade. Então não tem como acoplar uma coisa left com uma coisa right se eu tenho matriz gama mi. A matriz gama mi, né, ela sempre acopla left com left e right com right. Ela é diagonal. A matriz, o termo, a identidade não. A identidade ela acopla left com right e right com left. Ela é não diagonal. Por isso que sai o termo de massa. A matriz sigma de spin também. Left barrado, as matrizes de spin, elas acoplam left com right. A matriz gama 5 também não, a matriz gama 5 é diagonal. Em gama 5 ela pega left com left, right com right. A diferença é que aqui aparece um sinal mais e aqui aparece um sinal menos. O gama mi não distingue, dá o mesmo para os dois, mas o gama 5 distingue. E a mesma coisa vai acontecer com o gama mi e gama 5. Né? Left barrado, gama mi, gama 5, aparece com o left, o sinal mais. E a mesma coisa, gama mi, gama 5, não acopla finalidades diferentes, mas troca o sinal, ela distingue o left do right, por isso ela quebra a paridade. Aqui, então, como são lagrangianos de Gage, quem está fazendo o acoplamento é o gama mi, não tem como misturar as finalidades. É só o doublet left e depois o singlet right. E aqui é a mesma coisa. Tá? A parte inferior, right. Eu tenho que distinguir tudo, por quê? Porque as hipercargas são diferentes. Essas duas hipercargas são diferentes. Então, o quark superior na forma right e o quark inferior na forma right, eles têm hipercargas diferentes. Portanto, os acoplamentos, né, com a hipercarga são diferentes. E isso vai ter consequência, porque a gente sabe que isso aqui é escrito em função do φ e do Z0. Isso aqui é escrito em função do φ e do Z0. Mas o lagrangiano livre é esse. Agora, nós sabemos que
Da mesma forma como o elétron lá ganhou massa e o neutrino não, via acoplamento de Yukawa, nós vamos ter que olhar os acoplamentos de Yukawa aqui também. Então, se vocês se lembrarem lá, o que nós fizemos? Né? O setor left, vamos botar assim, tinha o setor doblete left, aqui tínhamos o Higgs, também é um doblete de SO2, e aqui a gente colocava a parte right. Então, essa estrutura é o acoplamento de gauge invariante que faz o acoplamento de Yukawa. Lepton left, lepton right, escalar. Porque o escalar, né, não tem matriz gama, não tem nada aqui, ele mistura as quiralidades. Ou seja, o termo de massa, né, ele mistura a quiralidade left com a quiralidade right. Então, o bóson de Higgs, quando ele faz o acoplamento de Yukawa, e aí a gente lembra, o que saía daqui? Neutrino, left barrado. Elétron, left barrado. Campo de Higgs, depois da quebra espontânea da simetria. O campo de Higgs flutua em torno do vácuo. E aqui, elétron vai. Então, automaticamente, esse termo está excluído da massa. Então, esse termo aqui, esse acoplamento de Yukawa, ele dá exclusivamente para nós elétron, left barrado, V mais H, elétron lá. E aqui é a constante de acoplamento de Yukawa do elétron. Então, isso dá para nós, né, dois termos. E, constante de acoplamento de Yukawa, valor esperado no vácuo. Elétron left barrado, elétron right. Claro que tem o conjugado complexo, que eu não estou colocando, mas constante de acoplamento de Yukawa, campo de Higgs, elétron left barrado, elétron right. Então, esse aqui é o acoplamento cúbico. É o acoplamento de Higgs, né? Elétron left e elétron right. E aqui é o termo de massa. Então, sai a massa do elétron. Então, é exatamente isso que nós vamos ter que fazer no caso dos quarks. Para eu gerar um quark U massivo, eu vou precisar ter o right barrado, o left. Para eu gerar um quark D massivo, eu vou ter que ter D right barrado, D left. Ou seja, para gerar qualquer quark, seja o quark P ou o quark N, todos os dois têm massa. No caso eletromagnético é diferente, no caso do setor leptônico é diferente, porque o neutrino não tem massa. Quem ganha massa é o cara de baixo. Aqui, os dois vão ter que ganhar massa, todos os quarks são massivos. Então nós devemos ter alguma coisa do tipo P left barrado, P right. Para dar massa para os três quarks superiores. E N left barrado, N right. Para dar massa para os três quarks inferiores. Então não tem erro, tem que fazer a mesma coisa. Então vamos lá, a gente vai pegar, por exemplo, o doblete left, que não tem jeito, o left está tudo no dublete, é esse dublete. Mas aí eu jogo o Higgs, que é um dublete também. Então, dublete por dublete dá um singlete de SO2. E aqui eu coloco o N right. E nós já sabemos as cargas. As cargas, o 1. As transformações, o 1 desses três campos, são campos abelianos, é uma transformação abeliana, são fases, né? Então, vamos ver, nós já sabemos quem é a carga dos quarks superiores left. É 1/3. Então, aqui, quando fizer a transformação de fase, vai aparecer menos 1/3. Os quarks left inferiores têm carga menos 2/3. Então, aqui ficou, era mais 1/3, fica menos 1/3, aqui é menos 2/3. O Higgs, só para lembrar do Higgs, né? Como é que é o dublete de Higgs? O dublete de Higgs, ele tem, o cara superior tem carga φ mais φ zero. Então, φ mais tem carga 1, ele é superior, e a hipercarga dele é isso aqui. Então, a hipercarga dele dá 2 menos 1 dá 1. Então, a hipercarga dele é 1. Então, fica menos 2/3 com menos 1/3, menos 1, mais 1, 0. Então, isso aqui é singlete de 1. O 1, né? A hipercarga. Singlete da simetria U1Y. Beleza. Se nós olharmos agora... então é isso aí. Então, esse acoplamento é invariante de gauge, é SO2, variante é 1 invariante, sem problema. Vamos colocar o nosso Higgs aqui. Então, quem está aqui? Aqui nós vamos ter o quark superior na forma left, o quark inferior na forma left. Dublete de Higgs, 0, V mais H. E aqui, os quarks inferiores. Os quarks... perdão. Primeiro P. Perdão. Vou botar primeiro esses caras aqui. Vamos primeiro botar P right. Estou fazendo, né? Os quarks aqui, posso formar singlete, quer dizer, esse, o acoplamento de Yukawa, ele mistura as quiralidades.
Então eu vou pegar o duplete left com a parte superior right ou o duplete left com a parte inferior right. Quer dizer, eu espero da massa tanto para o quark superior quanto para o quark inferior. Vamos pegar primeiro essa combinação. Então, só lembrando aqui, a gente já viu qual é a carga, olhando invariância, o 1. Então, a carga left aqui é 1/3. Então, na fase vai ficar menos 1/3. O Higgs aqui seria 1. E o P-right é esse aqui. A carga é 4/3. Então, aqui vai aparecer 1/4. Haha, problema. Não fecha as fases de 1, não fecha. O que está acontecendo aqui? Vamos ver. Isso é ruim. Por quê? Vamos lá, esse acoplamento não pode existir. Mas se ele existisse, o que ele estaria fazendo para nós? Eu estaria colocando aqui o quark superior left barrado, o quark inferior left barrado. O Higgs, 0V mais H, e aqui o quark inferior right. Então, isso aqui estaria me dando, ó. Se eu quiser, estaria me dando uma mistura desse quark superior, quer dizer, o quark inferior, isso aqui estaria me dando uma coisa, em que aqui comparece U, C e T, e aqui comparece D, S e D. Não é um termo de massa para cada quark. Tudo bem, vamos deixar esse por enquanto. Seria a primeira possibilidade. Segunda possibilidade. Que left barrado, Higgs, N right. Então vamos lá, fase desse cara aqui. 1/3. Como tem o barrado, vai ficar menos 1/3. Φ, a gente vê a hipercarga do Higgs é 1 e o N right é menos 2/3. Então esse aqui dá certinho. Menos 2/3, menos 1/3, dá menos 1, 1, 0. Então isso aqui respeita S2, respeita 1. Vamos ver a estrutura do termo que sai daqui, com o campo de Higgs. Então isso aqui, quark superior left, quark inferior left. 0, V mais H, quark inferior right. E aí, ó, tá direitinho. Vai me dar um termo que vai ser V, aí tem a constante de acoplamento de um tal, vamos dizer assim, isso aqui vai me dar a massa dos quarks, vai me dar constante de acoplamento de um tal, de um dado quark de carga menos 1/3, vai produzir aqui esse V e vai produzir N left barrado, N right, que é o típico termo de massa para o férmio daqueles inferiores, que tem carga menos 1/3. A massa está aqui igual no caso do elétron. Constante de acoplamento de um cálculo, o valor esperado do cálculo. Então, isso está me impedindo que o quark superior ganhe massa. Eu consigo dar massa para o quark inferior, sem quebrar a simetria de Gauss. Tudo bonitinho aqui. Mas eu estou com um problema, já vou acabar já. Pura teoria de... O Higgs, ele está na representação meio. GSO2. O grupo SO2 tem essa propriedade. As representações dele são reais. O que é um grupo que tem representações reais? O que significa uma representação real? Significa que, se eu pegar uma matriz de um grupo unitário, exponencial de I, parâmetros e geradores. Esse grupo aqui é unitário, um grupo SUN. Parâmetros reais, geradores hermitianos de traço zero, matriz unitária com determinante 1. Se eu fizer uma transformação, quer dizer, isso aqui é uma transformação, é uma representação desse grupo. Vamos dizer que eu esteja num espaço vetorial onde os meus vetores se transformam assim. Sejam vetores, né, que estejam numa certa representação desse grupo. Ou seja, exponencial de I, ômega A, GA. Então isso aqui é uma típica transformação de um vetor no espaço de representações. Vamos tirar o conjugado complexo, não hermitiano conjugado, não. Vamos tirar o conjugado complexo disso aqui, só o conjugado complexo, sem transpor. Então eu vou ter menos I, ômega A são reais, pegar todas as matrizes, tirar o conjugado complexo de todos os elementos das matrizes geradoras, e isso aqui vai atuar no V estável. Só que, se esse grupo é unitário, ou seja, se essas matrizes são hermitianas, né? GA dagger é igual a GA. Matrizes hermitianas. Então, o transposto é o conjugado complexo. Então, eu posso substituir esse conjugado complexo pelo transposto.
E aí eu posso incorporar esse sinal menos aqui no jeito. Então, vou escrever isso aqui assim, ó, I ômega A menos GA transposto. O que isso está me dizendo? Que se eu for para o conjugado complexo da minha representação, os meus geradores não são mais reais, são menos GA transposto. Então isso é o que significa na teoria de grupos, né, a representação complexo conjugada de uma representação. É uma outra representação legítima do grupo, onde os geradores deixam de ser os Gs e passam a ser menos G transposto. Então, se eu estou na representação normal, né, representação genérica do grupo, seria, vamos dizer, a gente normalizou a álgebra de Lie dessa maneira, com as constantes de estrutura assim. Se nós tirarmos o transposto dessa relação, GA, GB transposto, isso aqui vai dar, o transposto troca a ordem, então isso aqui vai dar GB transposto, GA transposto, só que vai ter que ficar GA, GB vai ficar GB transposto, GA transposto, menos GA transposto, GB transposto. Então vai ficar aqui. Isso aqui vai ficar I, F, A, B, C, GC transposto. Certo? Então, é isso mesmo, né? Então vamos dizer que a gente agora coloque. Não tem que trocar ele na constante de estrutura, não. A constante de estrutura é real. É real. Não, desculpa, é um número. São números, não precisa trocar. É só estou transpondo. Só estou transpondo. Então, quer dizer, isso aqui são números. Isso aqui é uma combinação linear de geradores. Então, eu só troco aqui, né? Quer dizer, isso aqui é GA, GB, menos GB. Matriz vezes matriz, menos matriz vezes matriz, igual a números vezes matriz. Se eu transpuser, isso aqui vai ficar GB transposto, GA transposto, menos GA transposto, GB transposto, igual a isso, tá? Certo? Tá legal? Tá? Muito bem. Então, vamos fazer aqui o seguinte. Vamos multiplicar aqui, vamos multiplicar ambos os lados dessa equação por menos, vamos botar um menos 1 aqui, vamos botar um menos 1 aqui, vamos botar um menos 1 aqui, e vamos botar um menos 1. Multipliquei menos mais, menos mais, tá certo? Agora, o comutador, ele é antissimétrico. Então, se eu agora trocar essa matriz com essa matriz, quer dizer, na verdade eu fiz isso, não fiz nada aqui. Botei esse menos aqui. Só que agora, se eu trocar isso aqui é a mesma coisa que menos GA transposto, GB transposto. Só trocar a ordem do comutador é trocar esse sinal. Então, isso aqui é menos I, FABC, GC. Não vou fazer nada então por enquanto. Vamos pegar isso aqui. Só vou fazendo isso aqui. Só vou pegar essa matriz, pegar esse comutador, tirei a transposição dessa equação, ganhei isso. E aqui eu troquei a ordem do comutador. Então fica menos isso aqui e aqui não tem nada. Só troquei, só mexi aqui. Muito bem. Vamos trazer esse sinal menos para cá. E aí, se eu multiplicar esse lado aqui, botar esse gerador como sendo menos GA transposto, esse gerador como sendo menos GB transposto, eu não fiz nada. Eu multipliquei esse lado aqui por menos 1 vezes menos 1. E eu trago esse menos 1 para cá. Então, o que a gente está vendo? Que se os geradores GA satisfazem a essa álgebra de Lie, os geradores GA transposto não satisfazem, que aqui troca o sinal. Mas os geradores menos transpostos, se eu pegar cada gerador, transpuser e colocar um sinal menos, eles vão fechar exatamente a álgebra de Lie. Então, quer dizer, se os GAs são geradores da álgebra, ou seja, satisfazem essa relação, os GA transpostos não fecham a álgebra, mas menos GA transposto fecha. Esses caras aqui fecham a álgebra exatamente, isso aqui, ó. Esse cara é IFABC. Bom, então, eu tenho uma representação onde os geradores deixam de ser os geradores GA e são menos GA transpostos. Essa representação é justamente a representação conjugada complexa. Tá aqui. Eu sei que eu posso passar do espaço vetorial para o seu complexo conjugado e eu tenho uma nova representação do grupo de Lie. Isso é uma representação conjugada complexa. Agora, só para acabar, será que existe, se acontecer isso aqui, vamos dizer, a gente está com essa relação aqui, ó, V está, a transformada, quer dizer, a mesma representação, quer dizer, a representação complexo conjugada, aqui nós vamos ter esses geradores, I,
ômega A, então aqui menos GA transposto, e aqui V estar. E vamos supor, se existir uma transformação S tal que S é menos 1, menos GA transposto, S for igual ao GA, vamos supor que isso possa acontecer. Que existe uma transformação que me leve, transformação de similaridade, que me leve desse conjunto de geradores para esse conjunto de geradores. Bom, será que isso existe? Vamos ver quando é possível e quando não é possível. Mas suponhamos que exista uma matriz S que faça isso para todos os geradores simultaneamente. Se isso acontece, então a gente pode fazer o seguinte, vamos multiplicar essa equação aqui por S. Vamos pegar isso aqui, vai ficar S V' estar. Aí vou botar S é menos 1. Exponencial de ômega A menos GA transposto. Aí aqui eu boto S é menos 1. Botei aqui S é menos 1, né? Botei S é menos 1. E aqui boto S é menos 1. Então, peraí, o que eu fiz aqui? Multipliquei essa equação, a esquerda por S, multipliquei a esquerda por S, multipliquei a esquerda por S. Tá. Vou fazer o contrário. Para que a gente esteja diante dessa situação. Existe uma matriz S, ou S é menos 1, tanto faz que é uma inversa da outra, satisfaz essa relação. Vamos dizer que eu faça isso. Aí eu vou multiplicar aqui por S é menos 1. E aqui por S é menos 1. E aqui eu boto S menos 1, S, boto a identidade. Então, suponhamos que existe essa matriz. Aí eu pego essa relação, multiplico a esquerda por S aqui, multiplico a esquerda por S aqui. E aqui boto a identidade. Agora, todo mundo lembra dessa expressão, que S, exponencial de ômega, S é menos 1, é a mesma coisa que a exponencial de S. Ômega, S é menos 1. Basta fazer a expansão em série que a gente vê. Quando a gente tem uma transformação de similaridade da exponencial, é a mesma coisa que fazer a transformação de similaridade do expoente da matriz. Se a matriz se eu tiver uma matriz M, né, que seja exponencial de ômega, né, então, S é menos 1 é a mesma coisa que exponencial de M, de S, ômega, S é menos 1. Então, só essa passagem, então eu fiz isso aqui, suponho que isso aconteça, e estou fazendo essa transformação. Só que agora eu posso trazer isso aqui para cá. S menos GA transposto, S é menos 1 é GA. Se isso acontece, se isso existe, eu tiro isso daqui e aqui fica GA. E aí o que está acontecendo? O vetor V e o vetor SV estar, eles se transformam do mesmo modo. Eu posso passar desses vetores, esses vetores têm uma transformação diferente desse, mas com essa matriz, esses vetores se transformam exatamente como os vetores originais. E isso é o que a gente chama de uma representação real, uma representação que é autoconjugado complexo. Quer dizer, o conjugado complexo dela, a menos de uma transformação, essa, né, uma transformação inversível, ele se transforma da mesma maneira. A pergunta é, agora eu estou passando para uma outra representação, quer dizer, eu estou saindo do vetor V e estou indo para o vetor V estar. Mas eu mostro, né, que esse vetor se transforma de forma diferente desse. Mas, se houver essa transformação, eu mostro que esses dois vetores se transformam da mesma maneira. Então, só para lembrar. Então, vamos pegar o caso de SU2. O caso de SU2, o Higgs está na representação meio de SU2. Quem são os geradores da transformação aqui? São as matrizes de Pauli sobre 2. Se eu for para a representação complexo conjugado do Higgs, pegar agora não φ, mas pegar φ estar, não φ dada, φ estar, esses caras vão estar na representação complexo conjugado. Quem são os geradores dessa representação? São menos transposto disso aqui. Então vai ficar menos sigma A transposto sobre 2. Então a pergunta é, será que existe uma matriz S
que me conecta as Pauli com menos Pauli transposto. Quer dizer, a pergunta é, existe S tal que S, não sei se eu botei S, botei S, sigma A menos sigma A transposto, S é menos 1 igual a sigma A. Pergunta, o fator 2 vai para os dois lados, cancela. Então, será que eu posso passar desses geradores para esses geradores? Porque eu sei que esses geradores e esses geradores são duas representações da álgebra de Lie. Então, vamos ver. Se a gente pegar SU2, sigma x, então isso aqui está me dizendo o seguinte, menos S. Sigma A transposto é igual a sigma A S. Estou só multiplicando a direita por S menos 1. Se eu pegar a matriz sigma x, ela é simétrica. Então vai ficar S sigma x igual a menos sigma xs. Então S anticomuta com sigma x. Então eu tenho que S anticomuta com sigma x. Se eu pegar a matriz sigma y, ela é antissimétrica. Então vai ficar menos menos. Então a matriz S comuta com sigma y. E se eu pegar a matriz E, ela é simétrica. Então vai sobrar o sinal menos. Então S anticomuta com sigma Z. Então pergunta, será que eu conheço uma matriz 2 por 2 que comute com sigma y e anticomute com sigma x e com sigma y? É ela própria, né? Então eu posso tomar S, nada me impede de tomar S igual a sigma y, ou então aí sigma y. Tanto faz, vai ficar 0, 1, menos 1, 0. Essa matriz anticomuta com sigma x, essa matriz anticomuta com sigma z e essa matriz comuta com sigma y. Então, existe essa matriz. Então, isso significa que se eu pegar 0, 1, menos 1, 0 e multiplicar pelo dublete de Higgs, pegar 0, V mais H, isso aqui vai me dar V mais H, 0. E esse cara está no dublete. Esse cara está na representação conjugado complexo dele. Estaria na representação um meio estar. Mas aí a gente mostra que a representação um meio estar, quer dizer, a gente mostra que se esse cara se transforma como um dublete de SU2, esse objeto aqui, que é esse aqui, também se transforma como um dublete de SU2 com os mesmos geradores sigma. Então, essa foi a grande sacação que o Salan teve para poder dar massa para os quartos superiores. Qual foi a ideia dele? A ideia dele é fazer o seguinte, como ele já conhecia bem teoria de grupo, ele falou, eu estou com um problema aqui, mas eu vou manter a simetria SO2 se eu colocar aqui Q left barrado, colocar aqui o que eu vou chamar de φC e aqui P right. E ele definiu esse φC, que é o chamado uma espécie de conjugado de carga, ele definiu esse cara como sendo a matriz S, 0, 1, menos 1, 0, atuando no φ*, no dublete φ*. Por quê? Porque eu sei que se φ se transforma na representação meio de SO2, S, φ*, também se transforma na mesma representação, por causa daquela transformação de similaridade. Se S não existisse, isso não seria possível. Então, do ponto de... Então, do ponto de vista do SO2, isso aqui é meio, isso aqui também é meio. Então, meio com meio dá 0, nesse caso, e isso aqui é sem meio. Perfeito. Agora, vamos olhar as conjugações de carga. Agora, vamos lembrar. Q left é 1/3. Então, conjugação de carga não, é fases de S de 1. Então, esse cara é menos 1/3. φC é S, que é uma matriz real, vezes φ*. Então, esse cara aqui vai ter a hipercarga oposta ao φ. φ tem hipercarga 1. Esse cara aqui tem hipercarga menos 1. Então, aqui fica menos 1. E o P right tem hipercarga 4/3. Então, fica menos 4/3 com 4/3, dá 0. Então, isso aqui mostra para mim que eu posso construir um outro acoplamento de Higgs além desse. E aí, se eu olhar esse acoplamento de Higgs, como é que ele é? Isso aqui é o quarto superior left, o quarto inferior left.
E nós vimos que φC, quando eu colocar, é esse cara aqui. Isso aqui é real. Então, quer dizer, eu tinha que pegar o complexo conjugado aqui, mas o H é real e V é real. Então, quando eu pegar o φC, meu φC só troca a ordem. Bota V mais H, 0. E aqui eu vou ter o P right. E aí, ó, ele faz o serviço direitinho pra gente. Ó. V, P left barrado, P right barrado. Então, eu ganho massa do quarto superior. Então, é só isso que eu queria finalizar, para a gente partir daqui na próxima aula. Então, com a adoção, quer dizer, o campo de Higgs, o dublete de Higgs, se acopla diretamente assim, e dá massa para o quarto inferior. E isso é invariante de Higgs, é invariante SO2. Se eu pegar o dublete de Higgs, φC, ele continua tendo invariância SO2, continua tendo invariância U1 e ainda faz o serviço de dar a massa para o quark superior. Claro que aqui eu vou colocar uma constante de acoplamento para os quarks inferiores, que as massas são diferentes, e uma constante de acoplamento para os quarks superiores também, que tem massas diferentes. Então eu resolvi o problema dos acoplamentos de Yukawa dos quarks. Lembrando desse resultado da teoria de grupos, né? Que se uma representação, quer dizer, se eu tenho um vetor V que se transforma desse modo, os vetores conjugado complexo, a representação conjugado complexa, ela ganha essa família de geradores. Mas aí, se houver aquela representação, quer dizer, se houver essa matriz S é menos 1, V estar linha, isso aqui vai ficar exponencial de I, ômega A, GA, S é menos 1, V estar. Foi o que eu fiz, né? Eu botei S é menos 1 aqui, S é menos 1 aqui. Eu botei aqui S é menos 1. E aí a gente viu que S menos GA transposto, que é isso aqui, ó, S menos GA transposto, S é menos 1 sendo igual a GA, quer dizer, se houver essa matriz S, eu garanto que os vetores V e os vetores S é menos 1, V estar, se transformam segundo S e N da mesma forma. Isso é o que a gente chama de representações autoconjugadas. Isso acontece para SO2, qualquer representação de SO2 satisfaz essa propriedade. Para SO3, não. O triplete, quando o Tião fez com vocês QCD, ele botou os quarks na representação 3 e os antiquarks na representação 3 estar. Para SO3, isso não é possível. Não existe uma matriz S, 3x3, que faça essa passagem das matrizes de Gell-Mann transpostas com sinal menos para as matrizes de Gell-Mann. Mas existem outras representações de SO3 para as quais isso é verdade. Quer dizer, para um dado grupo, algumas representações satisfazem essa relação, outras não. Se alguém fez um curso de Yann Tableau, que eu dei, ou que o Tião deu, vocês vão lembrar que, por exemplo, no caso de SO3, essa representação aqui é autoconjugada. Ela satisfaz a essa relação. Como é que a gente sabe se uma relação satisfaz ou não a essa relação? Vamos dizer que a gente esteja em SO4. Então, eu sei que SO4, meus Yann, se eu pegar, por exemplo, esse Yann Tableau aqui de SO4. E eu, não, vamos pegar um outro aqui, vou precisar fechar, esse aqui, então, 2, esse Yann Tableau aqui de SO4. Se eu pegar esse Yann Tableau de SO4, eu tenho que botar 1, 2, 3, vou fechar aqui 4, eu tenho que botar 1, 2, fechar o quadradinho aqui. Então, 1, 2, 3, 1, 2. Eu botei aqui 1, 2, 3. Não. Então, esse Yann Tableau aqui, essa representação aqui, não satisfaz aquela representação para SO4. Para SO3, por exemplo, essa representação satisfaz aquilo. A gente sempre sabe, para um SO-N, olhando para o Yann Tableau, se isso é verdade ou não. Porque a representação, se eu fechar esse Yann Tableau do ponto de vista do SO3, eu tenho que completar. Eu fecho ele do ponto de vista do SO3. E aí eu vejo que o que eu formei aqui embaixo é da mesma estrutura do que eu formei aqui em cima. 2 e 1, 2 e 1. Então isso significa que esse cara
é a imagem desse. Então, satisfaz aí essa relação. São os truquinhos do Yang e Tabor que a gente aprende. Mas não precisa saber nada disso. Basta olhar para isso aqui e se pegar qualquer compêndio de teoria de grupo, aqueles lances que eu falei para vocês, no Physical Report dos lances, ele dá, qualquer grupo você sabe quais representações satisfazem essa relação. Isso são chamadas representações reais, que são as representações que são equivalentes aos seus conjugados complexos. Então, isso é importante na hora de colocar, por exemplo, na grande unificação, é muito importante saber se a representação é real ou complexa. Mas no caso do SO2, bastou lembrar que a representação meio de SO2 é real, aliás, qualquer representação de SO2 é real, para qualquer representação de SO2 aquilo acontece, então isso me permitiu formar um outro acoplamento de Yukawa, não com o Higgs original, mas com o Higgs Phi-C, que é esse Higgs aqui, aquela matriz S vezes Phi star, quer dizer, era como se eu pegasse isso aqui, esse Higgs aqui. Na verdade, 0, 1, menos 1, 0. Ou seja, esse Higgs e esse Higgs esse vetor de SO2 e esse vetor de SO2 se transformam na mesma forma. E aí eu trago ele para cá, não quebra a simetria de gauge, como eu estava quebrando, se eu colocasse aqui o NR, né? Se eu colocasse aqui o PR, então essa representação é ruim, essa representação resolve tudo para mim, ela dá massa para o quarto superior e ela é invariante de gauge, da mesma forma que essa representação é boa para mim. Então essa representação é invariante de gauge, dá massa para os quartos inferiores. Esse acoplamento é invariante de gauge, dá massa para os quartos superiores. Então, isso é muito importante para a gente saber o equilíbrio de massa dos quartos. Então, na próxima aula, nós vamos discutir essas constantes de acoplamento complexas, porque isso aí é essencial para compreender a matriz de Kabyle e Kobayashi na história. A matriz de oscilação dos quartos. Beleza? Então, terminando a aula por hoje, eu acho que a próxima aula nossa é só semana que vem, porque essa semana não tem mais condição da aula, que eu vou viajar quarta, quinta, então eu não vou poder dar aula aqui. Essa semana a gente fica com essa aula.